Olá, eu sou a Natália Andrade, a sócia fundadora da empresa De Andrade, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema de extrema polêmica, que é o imposto de renda diante da venda de um precatório. Estamos com um especialista nesse assunto, que é o Cleiton Henrique, sócio fundador da Alta Performance, graduado, pós-graduado em tributário e também em controladoria e finanças. É isso aí, Natália, muito obrigado pelo convite. Estou aqui para esclarecer dúvidas acerca do imposto de renda, que é um tema tão complexo na vida dos credores, né? E aqui a gente está para ajudar os nossos clientes. Bom, primeiramente é importante esclarecer que o imposto de renda de pessoa física, obviamente, incide para os contribuintes de pessoa física, ou seja, incide pelo CPF. Quem está obrigado a fazer a declaração são pessoas que têm imóveis acima de 300 mil reais, pessoas que têm investimento na bolsa acima de 40 mil reais, pessoas que tiveram receita tributável no valor de R$ 28.559,70 e aqueles que tiveram a não incidência ou a isenção do imposto de renda quando vendeu um imóvel e durante os 6 meses ele comprou um outro imóvel, ou seja, ele não teve a tributação do ganho de capital, mas ele está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, Cleiton, as pessoas que venderam um precatório e que não recebem mais do que R$ 28 mil ao ano, elas são obrigadas a declarar? Perfeito, essa é a pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Eu entendo que sim, porque imagina o seguinte, a pessoa ela não tem rendimento tributável ali, arredondando a conta de R$ 28 mil, no entanto, ela teve a venda do seu precatório acima desse valor. Se simplesmente ela não fizer nada e esse dinheiro transitar pela conta corrente, o risco é muito grande, porque o fisco não sabe a origem desse valor. Portanto, se você vendeu um precatório acima desse valor, nossa recomendação é que você estruture o seu imposto de renda para você não ser autuado como crime de sonegação fiscal e eventualmente ainda assumir uma penalidade de 75% sobre o valor do débito. E Cleiton, tem uma dúvida que é muito corriqueira aqui na De Andrade. Qual é a diferença, né? Existe uma diferença tributária? O credor esperando receber pelo governo, Perfeito, ou vendendo esse precatório, recebendo de modo antecipado pelo ativo? Perfeito, é uma pergunta bem interessante. Bom, há distinção, porque aquele credor que vai receber direto pelo governo, ele já tem ali a retenção na fonte, que nós chamamos de RRA, enquanto que se ele fizer a venda ou a transferência dessa cessão de crédito, no caso aqui, obviamente, a De Andrade, a tratativa é diferente. O que eu gostaria de entender, como é que a Receita Federal entende essa venda do precatório e como é que o STJ compreende a venda do ativo? Aqui vamos direto ao ponto, é a parte mais complexa do tema. Para aquele então, como eu já falei, que recebe o precatório direto para o governo, ele não é um problema. Agora, se ele fez a venda, há uma discussão aqui, um impasse, porque a Receita Federal ela entende que deve haver a tributação. Ela entende que aquele precatório que você está fazendo a venda, ele tem o valor de custo igual a zero. Então, hipoteticamente, se você tem um precatório de 1 milhão e está recebendo 300 mil, obviamente, hipoteticamente, volto a dizer, a Receita entende que a base de cálculo é de 300 mil e, portanto, teria 15% de incidência de imposto de renda sobre os 300 mil, o que, nosso entendimento, obviamente, Natália, é um grande absurdo, porque, veja, se a pessoa hoje está antecipando a venda e a De Andrade amanhã ou depois for levantar esse precatório junto ao governo, ela já vai ter uma tributação lá. E se você tem duas tributações pelo mesmo objeto, é inconstitucional, você não pode ter duas tributações pela mesma base de cálculo. Além disso, Natália, vamos imaginar o seguinte, o precatório aqui no exemplo hipotético é de 1 milhão e ele está tendo um déficit na operação porque ele está vendendo hipoteticamente por 300. Se há um déficit na operação, não há o que se falar em ganho de capital, a própria expressão já diz. Então, obviamente, nós aqui junto ao jurídico da De Andrade, esse é o principal diferencial da De Andrade, é que a gente trata isso como um grande absurdo, mas nós temos algumas lições de casa
para minimizar esse risco. Porque, volto a dizer, a Receita ainda entende que tem que ter a tributação. O STJ, como eu falei, ele entende que não deve haver a tributação porque vai haver uma bitributação. Mas entenda, eu enxergo um pouco do lado da Receita Federal nesse ponto, Natália. Como nós dissemos lá no começo, se o rendimento tributável é acima de R$28 mil e a pessoa simplesmente recebe um valor acerca da venda desse precatório, a Receita Federal ela não tem como distinguir qual que é a origem desse recurso. De repente, aos olhos dela, é um rendimento tributável, ela não sabe. E aqui eu vejo, e junto com o corpo jurídico da De Andrade, nós entendemos que há necessidade de você fazer uma boa formatação do seu imposto de renda para justamente dar origem para você ter esse recebimento mediante essa origem. E obviamente, se a Receita Federal questionar, Natália, nós temos condição e embasamento para seguir o entendimento do STJ e derrubar esse absurdo que é o questionamento da Receita Federal. Cleiton, e uma pergunta, se o proprietário do precatório, o credor, né, ele espera para receber por parte do governo, diretamente do estado ou do município, como é que fica essa tributação? Bom, Natália, segue o rito da tabela progressiva. Isso pode ser muito caro. Vemos diversos casos aí da tributação chegar a 27,5%, a depender do valor e também do período, do prazo. E aí, obviamente, respeitando aquela lista interminável ali que as pessoas ficam na fila para receber esse precatório. Cleiton, e o contribuinte, o vendedor do precatório, ele deve pagar imposto de renda? Qual é o seu entendimento? E como é que a gente pode minimizar esse risco? Perfeito. Bom, primeira coisa, sendo redundante, mas esse é o principal ponto. No nosso entendimento, não deve haver tributação por conta do entendimento do STJ. Mas, como eu falei anteriormente, receber qualquer valor aleatório na conta corrente, você não dá uma origem, é o risco maior. O diferencial da De Andrade aqui, da nossa parceria, Natália, é justamente estruturar esse imposto de renda para que ainda assim, ainda que a Receita discorde do entendimento do STJ, a gente tenha uma linha de defesa. E esse é o nosso trabalho, justamente estruturar o imposto de renda dos nossos clientes e dos credores a fim de quê? De minimizar esse risco. E assim, o que fazer com os precatórios em caso de herança? Quando o dono do precatório falece e aí passa para os seus sucessores, os filhos, né? Via de regra, o que acontece? Primeira coisa, faz o espólio da pessoa, obviamente, falecida. A partir daí, o herdeiro ele segue o mesmo rito daquele que era o credor originário, que a gente comentou até agora. Ou seja, aquele que recebeu um precatório de herança, que vai fazer a cessão do direito ou a venda do seu precatório, deve seguir toda essa regrinha que a gente comentou até aqui. Cleiton, e os prazos para essa declaração? Qual é o tempo que o nosso cliente, o credor, tem após fazer a venda desse precatório? Quanto tempo ele tem para fazer a declaração? Olha, esse ano a Receita e o Leão, ele até foi bem maleável. Ele passou o prazo para 31/5, via de regra era 30/4, mas olha só, pessoal, não deixemos para a última hora. Há muito trabalho, a gente precisa, em alguns casos, retroagir para justamente dar origem nesse recebimento e minimizar os riscos de questionamento por parte da Receita. Então vamos antecipar. Assim, eu queria muito, Cleiton, que você falasse, eu falei um pouquinho, mas você poderia reforçar, né, todo o trabalho que a De Andrade oferece para quem decide vender o precatório para nós. Olha, Natália, é muito bom essa pergunta no sentido de que a gente não percebe isso, essa preocupação no mercado com os seus clientes. Via de regra, o pessoal manda procurar o contador e, obviamente, não desmerecendo o trabalho do contador, mas é um assunto um pouco específico, burocrático, complexo e de difícil entendimento. Portanto, aqui eu vejo que vocês foram muito assertivos na questão de uma parceria com um especialista no assunto. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. É um trabalho pontual em que os credores eles podem seguir posteriormente com o trabalho com o seu contador de confiança. Mas nesse momento da venda, a gente entende a necessidade de um acompanhamento e de um trabalho específico.
Cleiton, a gente acabou aqui de receber uma pergunta da senhora Maria Aparecida. O ano passado ela vendeu o precatório e ela fez a declaração no imposto, declarou como ganho de capital e tributou 15% no mês subsequente. E agora ela tem dúvida, o que fazer nessa declaração do ano de 2022, né? O que você teria a falar para ela? Olha, primeiramente, eu acho que é um contribuinte aí, uma credora, uma cliente muito conservadora, né? A gente, obviamente, seguindo o entendimento do STJ, entendemos que é inconstitucional e, portanto, não deveria estar pagando. Mas é claro, Natália, a gente respeita a opinião, o entendimento de cada um e, por isso, não há problema também. Agora, o que a gente recomenda é, se ela gerou uma guia com o ganho de capital, ela deve ter preenchido o programa da Receita Federal chamado GCAP. Ela vai fazer a importação desses dados para a declaração do imposto de renda dela e aí ela complementa a declaração para fazer a entrega. Ou seja, basicamente um processo operacional que é importar os dados para fazer a entrega final da sua declaração. Mas volto a dizer, não é nossa recomendação. Eu acho que esse tipo de tributação indevida a gente tem que questionar sempre. Ah, que bom. Cleiton, eu agradeço muito a sua vinda aqui, todos esses esclarecimentos. Para a gente é de grande valia poder ajudar todos os nossos clientes em utilizar os melhores caminhos, né, na sua declaração. Obrigada pela parceria, obrigada por todo esse compartilhamento de informação. Eu que agradeço, Natália, muito bom estar aqui, uma tarde super agradável de compartilhando conhecimento. E é isso, se os clientes, os credores tiverem qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Fale com a De Andrade e saia da fila de espera.